Fala pessoal, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. E no vídeo de hoje eu quero estar aqui falando para vocês e com vocês sobre o discurso do evangelista Billy Graham no dia 14 de setembro de 2001, exatamente 3 dias após o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas. O atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos da América. E Billy Graham, por ter sido aí durante a sua vida conselheiro de diversos presidentes dos Estados Unidos da América, ele foi convidado pelo presidente à época para fazer um pronunciamento em rede nacional sobre essa situação. E eu quero estar aqui, pessoal, lendo para vocês esse discurso para nós vermos que, apesar de tantos anos que se passaram deste discurso, ele continua sendo atual e ele continua sendo necessário para os nossos dias. Vamos aqui ver quais foram as palavras de Billy Graham. Os comentários de Billy Graham proferidos na Catedral Nacional em Washington no dia 14 de setembro de 2001 trouxeram esperança e cura para uma nação que estava chocada. As suas palavras são poderosas e ainda são relevantes 20 anos depois. Ele disse o seguinte: reunimos-nos hoje para afirmar a nossa convicção de que Deus cuida de nós. Qualquer que seja a nossa origem étnica, religiosa ou política, a Bíblia diz que Ele é o Deus de todo conforto, que nos conforta em todas as nossas dificuldades. Não importa o quanto tentemos, as palavras simplesmente não podem expressar o horror, o choque, a repulsa que todos sentimos pelo que aconteceu neste país na manhã de terça-feira. O 11 de setembro ficará registrado em nossa história como um dia inesquecível. Hoje, dizemos àqueles que planejaram esta trama cruel e àqueles que a levaram a cabo que o espírito desta nação não será derrotado por seus esquemas distorcidos e diabólicos. Algum dia, os responsáveis eles serão levados à justiça. Mas hoje, nós nos reunimos aqui neste culto para confessar a nossa necessidade de Deus. Sempre precisamos de Deus desde o início desta nação, mas hoje precisamos dele de uma forma muito especial. Estamos envolvidos em um novo tipo de guerra e precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Portanto, não temeremos, embora a terra ceda e as montanhas caiam no coração do mar. Mas como podemos entender algo assim? Por que é que Deus permite que um mal como esse aconteça? Talvez seja isso que você está perguntando. Você pode até estar com raiva de Deus. E eu quero lhe assegurar que Deus entende esses sentimentos que você pode ter. Já vimos tantas vezes lágrimas aos nossos olhos e nos fazem sentir raiva. Mas Deus, ele pode ser confiável, mesmo quando a vida parece nas suas alturas. Quais são algumas das lições que nós podemos aprender? Bom, em primeiro lugar, somos lembrados do mistério e da realidade do mal. Já me perguntaram centenas de vezes por que é que Deus permite a tragédia e o sofrimento. E eu devo confessar que eu não sei a resposta. Eu tenho que aceitar pela fé que Deus ele é soberano e que Ele é um Deus de amor, misericórdia e compaixão em meio ao sofrimento. A Bíblia vai dizer que Deus ele não é o autor do mal. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia ela vai falar sobre o mistério da iniquidade. O profeta Jeremias do Velho Testamento vai dizer o seguinte: o coração é enganoso
acima de todas as coisas e além de qualquer cura. A lição desse evento não é apenas sobre o mistério da iniquidade e do mal, mas, em segundo lugar, é uma lição sobre a nossa necessidade uns dos outros. Que exemplo Nova York e Washington têm sido para o mundo nos últimos dias? Nenhum de nós esquecerá as fotos de nossos corajosos bombeiros e policiais, ou das centenas de pessoas que aguardam pacientemente na fila para doar sangue. Uma tragédia como essa poderia ter dilacerado o nosso país, mas em vez disso, nos uniu. Então, aqueles perpetradores que assumiram isso para nos separar, funcionou de outra maneira. Teve um efeito contrário. Estamos mais unidos do que nunca. Acho que isso foi exemplificado de uma forma muito comovente quando os membros do nosso Congresso, eles ficaram de ombro a ombro e cantaram: God bless America. Deus abençoe a América. Finalmente, por mais difícil que seja para nós ver agora, este evento pode dar uma mensagem de esperança. Esperança para o presente e esperança para o futuro. Sim, há esperança. Há esperança para o presente porque o cenário, creio eu, já foi montado para um novo espírito em nossa nação. Precisamos desesperadamente de uma renovação espiritual neste país. E Deus nos disse em sua palavra, vez após vez, que precisamos nos arrepender de nossos pecados e voltar-se para Ele. E Ele nos abençoará de uma nova maneira. Também há esperança para o futuro por causa das promessas de Deus. Como cristão, eu tenho esperança não apenas para esta vida, mas para o céu e a vida por vir. E muitas das pessoas que morreram na semana passada, elas estão no céu agora. E eles não gostariam de voltar. É tão glorioso e maravilhoso. Essa é a esperança para todos nós que colocamos a nossa fé em Deus. Oro para que você também tenha essa esperança em seu coração. Este evento, ele nos lembra a brevidade e a incerteza da vida. Nunca sabemos quando também seremos chamados para a eternidade. Eu duvido que aquelas pessoas que embarcaram nesses aviões ou entraram no World Trade Center ou no Pentágono na terça-feira, eles pensaram que aquele seria o último dia de suas vidas. E é por isso que cada um de nós deve enfrentar sua própria necessidade espiritual e comprometer-se com Deus e sua vontade. Comprometer-se com Deus e sua palavra. Aqui nesta majestosa Catedral Nacional, vemos à nossa volta o símbolo da cruz. Para o cristão, a cruz nos diz que Deus entende o nosso pecado e o nosso sofrimento, pois Ele os tomou sobre si na pessoa de Jesus Cristo. Da cruz, Deus declara o seguinte: eu te amo, eu conheço as mágoas, as tristezas e a dor que você sente, mas eu te amo. A história, ela não termina com a cruz, pois a Páscoa nos aponta, além da tragédia da cruz, para o túmulo vazio. Ela nos diz que há esperança para a vida eterna, pois Cristo venceu o mal, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno. Sim, há esperança. Eu me tornei um homem velho agora, já preguei por todo o mundo, e quanto mais velho eu fico, mais me apego a essa esperança, com a qual comecei há muitos anos. Vários anos atrás, no National Prayer, aqui em Washington, o embaixador Andrew Young encerrou sua palestra com uma citação do antigo hino, uma firme fundação.
Esta semana, assistimos com horror quando os aviões se chocaram contra o aço e o vidro do World Trade Center. Estas torres majestosas foram construídas sobre bases sólidas, foram exemplos de prosperidade e criatividade. Quando danificados, esses edifícios eles despencaram no chão, implodindo sobre si mesmos. No entanto, por baixo dos escombros, existe uma base que não foi destruída. É aí que reside a verdade daquele hino, uma firme fundação. Sim, a nossa nação ela foi atacada, os edifícios foram destruídos, as vidas foram perdidas, mas agora nós temos uma escolha: implodir e desintegrar-se de forma emocional e espiritualmente, como um povo e uma nação, ou então optarmos por se tornar mais forte através dessa luta para reconstruir uma base sólida. E acredito que estamos começando a reconstruir essa base. Esse fundamento é a nossa confiança em Deus. E nessa fé, temos força para suportar algo tão difícil e horrendo quanto que vivenciamos esta semana. Esta foi uma semana terrível, com muitas lágrimas, mas também foi uma semana de muita fé. Nesse hino, quão firme é um alicerce, quão firme é um fundamento, as palavras dizem: não temas, eu estou contigo. Não te desanimes, pois eu sou teu Deus e te darei ajuda. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te farei resistir, sustentado por minha mão justa e onipotente. Minha oração hoje é que sintamos os braços amorosos de Deus ao nosso redor e que, ao confiarmos nele, saibamos em nossos corações que ele nunca nos abandonará. Sabemos também que Deus, ele dará sabedoria, coragem e força ao presidente e às pessoas ao seu redor. E este será um dia que iremos lembrar como um dia da vitória. Que Deus abençoe a todos. Então, pessoal, esse foi o discurso do saudoso evangelista Billy Graham no dia 14 de setembro de 2001. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé que, apesar de ter sido pronunciada há alguns anos, ainda hoje ela é necessária, ainda hoje ela é atual e nós precisamos guardar essa mensagem dentro dos nossos corações. Não importa o que aconteça, os problemas, as guerras, as dificuldades, as situações às quais nós viemos passar nesta vida, eu, você, cada um de nós que somos cristãos, nós temos uma esperança. Jesus disse que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas alcançará a vida eterna. Jesus ele disse que neste mundo nós passaríamos por tribulações, passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós vamos vencer também. E para encerrar, a Bíblia diz que a nossa esperança em Cristo, ela não deve estar limitada a esta vida, mas nós devemos estar com a nossa esperança firmada em Cristo, buscando sempre a eternidade, a salvação que Cristo nos prometeu, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.